Aí. Não estou nervosa porque não chegou. Tá ligado? Alô? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor, de caridade, de acolhimento. Tem alguém vindo pela primeira vez? Não? Todos já conhecem? Que bom. Então, nós vamos começar a nossa reunião hoje com a leitura do livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 47, que é o capítulo. Autolibertação. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, Timóteos, capítulo 6, versículo 7. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução da tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos e de pensamento voltado para o amigo celeste que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônio de ordem material, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Vamos fechar os nossos olhos para nos conectarmos, pedindo a Deus
a Jesus, nosso Mestre querido, a Maria, nossa Mãe amantíssima, aos trabalhadores da casa de Pedro e Nair, e Jesus, querido Mestre, abra os nossos ouvidos e os nossos corações para que possamos assimilar e pôr em prática os ensinamentos da noite de hoje. Agradecemos, Senhor, por tudo. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite. Vamos ver aqui se vai dar certo, porque hoje eu quero ler um livro, preciso que isso sustente. Hoje nós vamos conversar sobre algo que Paulo, na sua leitura inicial que fez a Luciene, comentou, e é um tema que está no Livro dos Espíritos, sobre a materialidade, sobre a matéria, né? E Paulo já começa as colocações dele dizendo que quando vemos ao plano físico não trazemos nada de material, e quando voltamos à pátria espiritual também não levamos. Mas, por algumas razões que nós também vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, é necessário que nós passemos um período transitório nesta vida material, né? Experimentando os limites da matéria, né? Essa troca que fazemos um com os outros nesse plano físico. E quais seriam as ideias, né? Os objetivos desse colóquio, desse momento em que vivemos aqui no plano espiritual, não é? Na verdade, o tema de hoje está lá no Livro dos Espíritos. E eu até convido quem estiver nos vendo pelo Face, se tiver o Livro dos Espíritos à mão, que possa pegá-lo para ler junto, né? Algumas partes que serão trazidas aqui. O tema de hoje tem a ver com esse material que está aqui no Livro dos Espíritos, dos elementos gerais do universo, matéria e espírito. Por isso que eu disse que as palavras, o texto, né, que Paulo nos traz, tem muito a ver com o que nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui juntos. E eu começo fazendo a leitura da questão 17. Eu vou fazer leitura de algumas perguntas para que nós possamos guiar a nossa conversa de hoje. E eu vou lá na questão 17, em que Kardec pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os amigos espirituais respondem: não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Em não conhecermos tudo, não significa que as coisas aconteçam dentro de leis naturais, as quais ainda não estamos preparados para perceber. Então, a ciência humana, ela vem evoluindo com o tempo, né? Nós vamos aprendendo, vamos tendo uma conquista da nossa intelectualidade através do exercício, né? E a gente vai abrindo, tirando alguns véus que existem aos nossos olhos em relação à nossa existência. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. E a gente percebe isso, né? Se nós formos olharmos, e nem muito longe, nós olharmos agora a ciência em relação à vacina, né? Quando começou lá a pandemia em 2020, as nossas vacinas demoravam 5, 10 anos para ficarem prontas. E quando nós tivemos uma necessidade radical de acelerar esse processo para benefício de muitos, a tecnologia que vem da inteligência do homem avançou num aspecto de um ano e menos tempo, as vacinas estavam prontas de forma a poder ser acessível à maior parte da humanidade.
mostrando que os véus vão sendo realmente retirados e a gente consegue adiantar processos, né? Percebendo como se pode utilizar esse desenvolvimento. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguma das regras da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, o homem, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Nós só podemos ir até onde Deus entende que o homem compreende o que está fazendo. Né? Então, lembremos lá quando Jesus esteve aqui, mesmo os seus apóstolos, que eram tão próximos a ele, tinham dificuldade de compreender certas coisas. Então, ele usava de parábolas para que a população que o acompanhasse fizesse um registro de compreensão. Na intimidade, chamava seus apóstolos para lhes apresentar algo que ia além do que se via para aquele povo, e mesmo assim, eles tinham dúvidas. Tanto que, quando Cristo foi convidado a passar pelo aquele martírio, Pedro o negou 3 vezes. Judas, achando que estava colaborando para a expansão das ideias de Cristo, o entregou aos fariseus, porque não estavam ainda preparados para aquelas informações, né, sobre o reino dos céus que o Mestre nos orientava. Então, quando nós não estamos prontos para determinadas situações, nós padecemos com aquilo. Dizemos que não existe, que aquilo é impossível, porque ainda não conhecemos. Existem leis naturais ou leis divinas que a qual ainda não alcançamos. Então, dizemos que aquilo é impossível de acontecer. Né? Mas, com o avançar do tempo, esses véus vão sendo retirados, nós vamos compreendendo as coisas e vamos avançando no tempo. Eu vou pular algumas questões e vou agora mais acertadamente na ideia que eu quero começar. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Kardec coloca. São exatas essas definições? Se nós formos lá à época de Kardec, o sentido de matéria era que matéria é aquilo que você pode tocar, né? Impermeável. Se eu jogar um copo de água agora aqui, ela vai vazar, ela não vai atravessar. Nós tínhamos ideia da coisa rígida, fechada. O tempo avança, a ciência dos homens avança, e a ideia de que o átomo era a menor partícula hoje já se desfez. Hoje, que eu digo, já tem alguns anos, nós já entendemos que, na verdade, o átomo não é a menor partícula. Existem ali partículas negativas e positivas, elétrons e nêutrons. Então, é possível se dividir mais a matéria do que nós imaginávamos. Né? Essas ligações não são tão rígidas como nós achávamos. E aí os espíritos definem que a matéria seria o laço, está lá na questão 22, a matéria seria esse laço que prende o espírito. Por quê? Porque existe uma definição mais profunda dessa materialidade. Na época em que Kardec nos traz essa informação, nem essa ideia do átomo divisível tinha. Como explicar algo como acontece muitas vezes hoje para nós, que ainda não havíamos passado por aquela experiência? Então, os espíritos, tentando abordar a ideia da materialidade, ele diz que é o laço que prende o espírito. Emmanuel, no seu livro Roteiro, gente, eu não vou ler o texto todo de Emmanuel não, porque nem é cabível aqui, vou trazer um trechinho. No seu livro Roteiro, ele fala sobre a materialidade, ele coloca assim: em seus múltiplos estados, a matéria é força coagulada, concentrada, dentro de extensas faixas dinâmicas, guardando a entidade mental de tipos diversos, ou seja, os vários espíritos ou evoluções espirituais que nós temos, em seu longo roteiro evolutivo. Corpos sólidos, líquidos, gasosos, fluidos densos, irradiantes, energias sutis,
raios de variadas espécies e poderes ocultos tecem a rede em que a nossa consciência, ou seja, nós enquanto espíritos, se desenvolve, na expansão para a imortalidade gloriosa. Veja como Emmanuel já traz para a gente, nos idos de 1940, uma ideia mais profunda do que ele entende como materialidade. Já não é só o rígido. Existe uma condensação dessa materialidade que ela passa pela sutilidade, que nós não vemos. A gente pode tirar o ar como exemplo, né? A gente olhando assim, o ar é invisível. Mas se nós colocarmos no microscópio, vamos ver várias partículas compondo o ar, né? E nossos olhos físicos não conseguem perceber, precisam de um microscópio, né? Então, a matéria ela tem várias divisões de sutilidades para se compor e é um laço que prende o espírito na parte física. Então, só conseguimos nos ver enquanto espíritos que somos, porque estamos ligados à matéria. Temos aí um envoltório intermediário, que Allan Kardec nos traz com o nome de perispíritos, mas não é a ideia aqui desenvolver sobre o perispírito, mas estamos todos nos percebendo enquanto almas, ou seja, espíritos encarnados por conta da materialidade. Então, é um vínculo, é esse laço, e eu chamo de laço, porque ele pode ser mais atado ou mais frouxo, e a gente vai ver essa ideia um pouco mais à frente. Alguns de nós têm esse laço muito atado, somos muito ligados a essa materialidade, temos dificuldades de nos apegar, e em vez de dominarmos a matéria, ela nos domina. Esse é um problema para nós enquanto encarnados, que nós temos que trabalhar, e quanto mais conhecemos e compreendemos o objetivo de nossas encarnações, mais frouxo deixamos esses laços, na compreensão de que um dia todos nós, independente do tempo e da causa, voltaremos à pátria espiritual. Se hoje nós podemos dizer que existe um determinismo, o determinismo é todos, independente da idade e do tempo, vamos retornar à pátria espiritual. Mas Kardec continua aqui. Nós definimos materialidade. O nosso tema são os elementos gerais do universo, matéria e espírito. Então ele vem para nos definir espírito. E o que é o espírito? Kardec nos responde: é o princípio inteligente do universo. Se a materialidade está intelectualizada, ou seja, se vocês me veem aqui com este corpo maravilhoso. Sou uma pessoa tão humilde, gente. É porque eu, espírito, que neste corpo me identifico como Elânia, o domino. A minha vontade prevalece. E é só por isso que eu estou falando e vocês estão me ouvindo. Que eu me movimento, que eu gesticulo. Porque eu, que sou o espírito, a inteligência que dá vida à matéria, me manifesto. Isso é intelectualizar a matéria. Porque o espírito é o princípio pensante dessa história. E Deus, acima de tudo. Primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus e não quem é Deus? Inteligência suprema, ou seja, está muito, muito, muito acima do que a gente sequer possa imaginar. Que inteligência é essa? E causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, espíritos e matérias foram criados por Deus. E a partir desta criação, o nosso desenvolvimento. Se Deus criou a matéria, ela tem um fim. Nada que Deus crie ou permita a evolução é desnecessário. Tem um fim harmonioso, porque ele é justiça, amor e bondade. Então, se você pensa que Deus é desta forma, nada que exista, já que ele é inteligência suprema e causa de todas as coisas,
nada que exista foi criada para o mal. Ok? E aí, eu vou avançar um pouquinho no nosso texto aqui. Eu vou pegar aqui o item, vou pular, para quem estiver me acompanhando aí no Face, eu vou pular para o capítulo 2, pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que é que nós, espíritos, temos que encarnar? Por que temos que criar esse laço com a materialidade? Eu não posso ficar lá no plano espírito. Por que eu não posso ficar em nosso lar? Podia ficar lá, né, gente? De novo. Mas não. É necessário que eu me afinize um pouquinho com a matéria. Os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Aí eu pensei, que vicissitudes são essas? E hoje, como eu estou inspirada em Allan Kardec e Emmanuel, eu fui à Revista Espírita de fevereiro de 1864. Hoje eu estou inspirada, gente, para falar de Allan Kardec. Estou incentivando todos a procurarem as obras básicas, perceberam, né? Fui eu lá também, não vou ler o texto todo, né? Porque ele é longo. Mas eu fui entender essa história da necessidade que o espírito tem de se ligar à matéria, porque seria bom ficar em nosso lar, né? E nas outras colônias espirituais, né? O que eu tenho que é mais? Tem, vamos saber por quê. Se os espíritos já disseram que é necessário para o nosso crescimento evolutivo, Allan Kardec nos ajuda mais um pouquinho destrinchando isso. Se Deus quis que suas criaturas espirituais fossem momentaneamente unidas à matéria, é para as fazer sentir, para que sofressem as necessidades que a matéria exige de seus corpos no que respeita o seu sustento e conservação. Dessas necessidades de conservação e sustento, nascem as vicissitudes que vos fazem sentir o sofrimento e compreender as dificuldades que deveis ter por vossos irmãos na mesma posição. Olha que interessante. Eu primeiro percebo a necessidade de sustentar e conservar, e a partir daí eu entendo o sofrimento e as dificuldades, não só minha, mas daqueles que estão ao meu lado. Quando a gente começa a viver em sociedade, se a gente voltar muito lá para trás, antes nós caçávamos, depois conseguimos cultivar o alimento, formamos sociedades, e aí começamos a perceber que a pessoa que está do meu lado também passava umas dificuldadezinhas que eu passo. E ele entende de algumas coisas que eu não entendo. E a gente começou a trocar ideias. E as coisas começaram a melhorar em muitos aspectos. E junto com isso, a nossa capacidade intelectual. Ele vai colocar isso aqui. As necessidades que o corpo vos faz experimentar estimulam os vossos espíritos, e aí espíritos como princípio inteligente, como nós, individualidade, e os forçam a buscar os meios de as prover. Desse trabalho forçado, nasce o desenvolvimento do pensamento. Olha que interessante. Da necessidade que o corpo físico tem dentro dos seus limites de conservação, né, de crescimento, de movimento, você começa a raciocinar em outros aspectos, isso avança seu pensamento. Eu volto de novo à pandemia. Nós não necessitamos de várias reestruturas de formação, de vivência em sociedade para continuar sobrevivendo? E a gente não foi avançando nisso até o ponto que chegamos hoje de precisarmos alguns usarem máscaras, outros não. Hoje a gente pode decidir. Porque avançamos com a vacina, com os cuidados. Muitas pessoas não tinham cuidado mínimo de higiene e acabaram criando. Já existiam os cuidados mínimos, mas não avançava nisso. Agora avançamos. Pensamos no outro.
porque o risco era menor para mim, mas o meu pai já é mais idoso. Ele falou para mim não falar nele hoje, mas eu estou falando. Meu pai é mais idoso. Eu tinha que ter um cuidado maior com ele, com a minha mãe. Minha mãe foi mais difícil. Eu não sei se vocês viram aquela imagenzinha no WhatsApp da senhorinha pulando o portão. Não era minha mãe, mas ela quase fez aquilo, né? Então, eu tive que ampliar a minha intelectualidade para criar estruturas para ela ficar em casa. Né? Então, demonstrando que os limites do corpo fazem com que o espírito procure ampliar as suas ideias, né? A gestão daquilo que está levando em relação ao corpo, dos pensamentos. Constrangido a presidir aos movimentos do corpo para dirigi-los, visando a sua conservação, o espírito é conduzido ao trabalho material e daí ao trabalho intelectual, necessários um ao outro. Tendo assim o espírito adquirido o hábito de trabalhar e a ele constrangido pelas necessidades do corpo, o trabalho, por sua vez, se lhe torna uma necessidade. E quando desprendido de seus laços, não tem mais de pensar na matéria, o espírito. Pensa em trabalhar em si mesmo para o seu adiantamento. Olha que legal. Quer dizer que eu estou encarnada e eu começo a procurar um desenvolvimento, uma ampliação dos meus trabalhos, e trabalho no Livro dos Espíritos também é colocado como ocupação e não só exercício profissional. Qualquer ocupação que nós tenhamos é um trabalho da espiritualidade. Então, quando nós ampliamos essa percepção, ao retornarmos para a pátria espiritual, isso continua. Essa necessidade de trabalhar, de ocupar-se, continua. E aí, como é que a gente faz isso? Continua ajudando quem está encarnado, continua ajudando quem está desencarnado, continua construindo casas em nosso lar, porque aquelas casas não se construíram sozinhas, quem lê o livro sabe disso. Aqueles prédios não se construíram sozinhos. Espíritos utilizaram da sua vontade, manipulando o fluido cósmico universal para construir aquelas casas que uma delas André residia. Vejam como estamos todos conectados, né? Entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Mas como é que nós trabalhamos isso ao longo da nossa existência? Aí eu volto àquele laço apertado. Quem tem esse laço com a matéria muito justinho, se deixa levar muito pelas paixões. Se deixa levar pela necessidade de, quando desencarna, levar aquela casa que tem, aquele carro do ano, aquela televisão de ponta. A gente às vezes acha que vai levar isso. Aí briga, feito cão e gato, enquanto está aqui, por coisas que são transitórias. Veja bem, eu não estou desvalorizando isso. Ao contrário, se a gente trabalha, ganha o nosso salário dignamente, é claro que a gente tem que comprar. Eu posso comprar e devo comprar minha televisão, eu posso comprar meu carro, não é luxo, é necessidade. Compro lá o meu carro, a minha casa, vamos ajustar, eu também casa. Eu adoro uma casa arrumadinha. Mas isso não pode me dominar. Se eu não tiver aquele carro, nada me serve mais. Se eu não tiver aquela televisão, nenhuma me serve. Né? Se aquela pessoa não me amar como eu acho que ela tem que me amar, eu não quero mais estar aqui. São essas ligações com a matéria é que a gente tem que aprender a dominar e não ser dominado. Para que a gente possa, ao retornar ao plano espiritual, irmos não perfeitos. Ninguém vai sair deste mundo que está em transição perfeito. E também não podemos viver neste mundo com medo de irmos para o umbral. Né? Essa ideia de que o umbral é um lugar específico e que a gente vai para lá se não andar na faixa. Essa ideia também nos domina e nos traz angústia, porque não somos perfeitos. Então a gente não vai conseguir elaborar a nossa moralidade numa encarnação só. Precisa de tempo, de exercício de disciplina.
Então nós vamos por um mundo espiritual como estamos agora. Essa é uma escolha individual. É o livre-arbítrio que Deus nos deu para fazermos essa escolha. E todos nós podemos alterá-la a partir do conhecimento, de entendermos o porquê estamos passando por aqui, para lidarmos exatamente com esses sentimentos, com essas materialidades, com essas paixões, com essas conservações, com este trabalho, né? Sabermos lidar com isso, para voltarmos à pátria espiritual, fortalecermos as nossas ideias e voltarmos. Para concluir, eu trouxe um textinho, e esse é para finalizar mesmo, de Emmanuel, no livro Pão Nosso. Capítulo é o 82. O título é Um Espírito. A primeira frase é de Paulo aos Romanos. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Lembrando que Paulo entendia como carne tudo que era material. Por isso que ele fala, se mortificais, ou seja, se humilhar ou se colocar, né, vamos dizer assim, a sua imposição moral sobre a matéria, viverás, porque o Espírito é eterno. Né? E aí Emmanuel vai nos colocar qual o roteiro em relação a esse texto de Paulo. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Ou seja, mesmo estando encarnado, é possível sim estarmos em comunhão com um plano maior. Avançada compreensão assinala-lhes a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra, valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Ninguém está a passeio. Estamos aqui em aprendizado, principalmente com aqueles que estão mais próximos de nós. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Ele vai começar a colocar o nosso dia a dia, né? E como a gente pode trabalhar essa ideia. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Às vezes a pessoa não serve para uma determinada atividade, ela não se adequa. Mas se a gente conversar com aquela pessoa, ela se adequa a outra. E a gente pode fazer um translado. Né? Bom, peraí, você não consegue entender isso? Então faz isso aqui para mim. Já é uma atividade para ela e você coordena para outra. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. A gente está caminhando, vivendo um dia depois do outro, mas o que a gente está recolhendo da vida, das pessoas, da prece, das leituras, para nos aprimorarmos enquanto espírito eternos que somos? Ou a gente está vivendo só para a materialidade, só para o campo físico, só para as nossas necessidades e gozos materiais? Também está ali no Livro dos Espíritos, exatamente essa expressão. A gente está vivendo só para o material? Vê passar obstáculos, como vê correr nuvens. Vê as dificuldades passando como se fossem nuvens, elas vão passar. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento às obrigações da sementeira, todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Em outras palavras, faz a sua parte, tudo que você pode fazer,
e depois entrega a Deus, porque Ele sabe a parte dele. Usufrutuário dos bens divinos. Lembra que eu falei? Tudo que tem da matéria foi criado e pertence a Deus. Carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. E quando nós voltamos à pátria espiritual, só levamos de volta o que está em nossa consciência e no nosso coração. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Por quê? O espírito encarnado, que anda em comunhão, ou, como diz o próprio Allan Kardec, na tentativa sempre do bem, ele pode ficar tranquilo. Vai passar dificuldades? Vai. Vai ter elaborações mais difíceis? Vai. Mas aquele que confia em Deus não perde a esperança e nem a fé. Fé na construção de aquele que confia em Deus. Como nós confiamos quando entramos no avião. Todo mundo confia no piloto. Se ele não for um bom piloto, adeus. Voltamos à parte espiritual mais rápido. Então, confiemos em Deus. Se estamos nesse momento atual, não é porque foi por acaso, é porque precisávamos passar por essa experiência. Mas a gente não precisa voltar ao plano espiritual para ter uma experiência espiritual, para ter uma experiência de envolvimento divino. A gente pode ter tudo isso aqui. Só precisa entender que esse laço com a matéria, ele não pode ser nem tão frouxo que você não faça a sua parte quando está aqui, e nem tão apertado que você não consiga se desligar das coisas que estão aqui. Então, espero que, a partir da leitura do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, de 1864, mais as ideias de Emmanuel, em o livro O Roteiro e Pão Nosso, a gente possa construir novamente essa ideia para quem tiver interesse de lê-los. Obrigada pela atenção de vocês e uma boa noite. Esse também. Boa noite. Estão escutando? Eu vou ler com calma, porque o Espírito, eu tentei acompanhar o raciocínio e pode ter aí uns furos. Boa noite, irmãos de estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa caminhada no solo do planeta Terra, nossa casa, nossa escola, é a casa querida que o nosso Criador, Deus, nos legou para nosso aprendizado na temática do amor. O tema de hoje é importante para o nosso aprendizado no que tange à eternidade. A página e o estudo que nossas irmãs apresentaram são alicerces concretos para a nossa caminhada evolutiva, não só nesse plano, mas, se observarmos, é um aprendizado para levarmos para nossas vidas futuras. Lembrando que o Espírito é eterno, logo, sempre está em roteiro evolutivo de oportunidades, de conhecimentos para a vida eterna. Deus, o Criador, nós, a criatura, no campo da evolução. Nosso destino é o progresso, o amor
e o progresso espiritual. Nesse instante de comunhão, matéria e espírito que estamos estudando nessa noite, podemos observar que na escola Orbe Azul, Planeta Terra, o tema principal nesse momento é o amor. Por amor, Paulo caiu do cavalo e encontrou o Rabi da Galileia. Com amor, Maria de Magdala saiu em campo, cuidando dos irmãos que viviam à margem da sociedade da época. Nesse amor, irmão Bezerra encarna e se torna o médico dos pobres. Exemplificando o amor, nosso irmão Chico Xavier divulga, pratica e ama o próximo como a si mesmo. Com amor e por amor, nossa Divina Mãe do Céu, a Virgem Maria, nos convida ao pé da cruz a seguinte direção: Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Irmãos, de estudo do Centro Espírita Nair Monteiro de Castro, essa é a melhor hora para o estudo, para o trabalho e para a prática do amor. Que o Senhor da vida inspire todos ao amor do Divino Mestre Jesus. Ave Maria, Ave Cristo, Batuíra. Antes de passarmos para a segunda fase da nossa reunião de hoje, nós gostaríamos de, primeiro, perguntar se tem alguma costureira que pudesse trabalhar com a gente. Ou então, quem não pudesse, se souber de alguém, né, para nos ajudar, a gente agradece bastante. Segundo, sempre pedintes, né, pelos alimentos que compõem a nossa cesta básica para cerca de 100 e poucas famílias. O terceiro, Elaine vai dar? Essa semana a nossa casa funciona normalmente, tá? Quinta, sábado, domingo. Então, nós vamos fazer agora a nossa prece final, fechando nossos olhos e agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, nossa querida Mãe Maria, e a todos os trabalhadores espirituais que já começaram o tratamento desde o momento que nós entramos aqui. Agradecemos pelos fluidos benéficos, pela essa unidade de pensamento no amor, e que possamos voltar aos nossos lares com o coração repleto de gratidão pelas inúmeras bênçãos aqui recebidas. Glória te damos, Mestre querido, fica conosco, cuida daqueles que são nossos queridos do coração e não puderam comparecer. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus.